longe de cada negação, tudo na negação de cada negação. Na esquina da vida a gente se encontra, vozes que ecoam, ninguém mais desmonta, corpos que dançam, que gritam que são, na rua e no peito pulsa a revolução. Levanto minha bandeira, não vou recuar, a travessia é dura, mas vamos cantar. Entre cores e sonhos seguimos real, somos nós de cá, da transversal. Nós de cá, da transversal, voz que resiste é força vital, do chão que nos nega brota o cristal, caminho aberto, amor radical. Partidas, mas nunca caladas, mãos que se erguem, vidas entrelaçadas. Na roda da vida ninguém tá só, somos raiz, futuro, somos nó. E se tentarem nos silenciar, nosso canto vai se multiplicar. Da margem ao centro é horizontal, somos nós de cá, da transversal. Nós de cá, da transversal, voz que resiste é força vital, do chão que nos nega brota o cristal, caminho aberto, amor radical. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje venho aqui com uma atualização sobre um vídeo que gravamos recentemente. Infelizmente, tivemos um pequeno percalço. Um erro de gravação fez com que o arquivo ficasse corrompido pela metade. Mas logo ao meio do vídeo volta ao normal. Fica aí, vai ser legal o papo. Gente, hoje estamos aqui com o Matheus Martins de França. Ele é influencer e ativista do meio LGBT. O Instagram dele é Matheus Martins F e o TikTok é Matheus Martins de França. Ele é analista de marketing, influencer, homem trans e bissexual, ativista contra a comunidade LGBTQIAPN+, trazendo muitas vezes sua vivência e informações para com sobre a comunidade. Eu acompanho seus vídeos desde muito tempo, eu sou uma fã assídua, diria. Você veio do TikTok pro Instagram? Eu vim do TikTok pro Instagram. Foi. Normalmente acontece isso. Eu acho que no TikTok eu tenho mais visibilidade do que no Instagram. No Instagram eu não posto tanta coisa assim. Então, Matheus, fica à vontade para se apresentar, fazer a sua descrição também. Bom, aí pessoal, eu sou o Matheus, eu sou um homem branco. Estou aqui vestido com uma camisa regata azul, uso óculos redondo preto, uma barba também preta, meu cabelo meio loiro jogado para cima e tem algumas tatuagens aqui nos meus braços. Bom, eu acho que a Dominique já falou um pouco sobre mim, mas eu sou um homem trans, eu tenho 29 anos, sou bissexual e atuo agora trabalhando com marketing digital, vai fazer 5 anos que eu trabalho com isso, mas também gravo bastante vídeos, principalmente ali pro TikTok, né, que é o meu principal canal de comunicação, trazendo realmente ali conteúdo voltado para a população LGBT, mas com foco maior realmente nos homens trans e pessoas trans masculinas, trazendo vivências e informações para ajudar essa galera, seja no uso de hormônios ou na parte ali da documentação, enfim, parte pessoal também que a galera fala bastante comigo, de dúvidas pessoais. Então, meu foco é mais voltado realmente para a população trans. Eu já faço acompanhamento esse ano, vão fazer 10 anos que eu estou me hormonizando, então eu digo que eu sou um ancião nessa parte. Bastante tempo. É bastante tempo, né? Então eu já tenho uma bagagem, uma experiência assim, sobre isso bem grande, né? Tive que aprender algumas coisas ali na tora, no dia a dia mesmo. Quando eu cheguei era tudo mato, então eu mesmo tive que me desenrolar ali sozinho para muitas coisas. Acho que é por isso que eu tenho essa vontade de gravar vídeos e ajudar as outras pessoas, porque no meu tempo eu não tinha pessoas que servissem como inspiração para mim, que me dessem um norte de como começar, que eu acho que é o mais difícil quando você está meio perdido nesse rolê, de como começar e o que fazer. Então isso que me motiva a começar a gravar meus vídeos, né? Então foi assim que eu comecei no TikTok. No sentido que você disse que quando você chegou era tudo mato, você foi ali desbravando os caminhos para ajudar os
os seus companheiros, né? Você foi lá, pegou o facão e foi indo. É Peguei a assim, ó, enxada e falei, vamos galera. lá, tem que capinar esse mato aqui que E tá é isso que é difícil. importante, é isso que é interessante. É isso que nós, da comunidade, a gente tem que fazer ao invés de fazer disputas sobre, ai, quem é mais mulher, quem é mais homem, coisa do tipo que tem muito dentro da nossa comunidade. Que é horrível, a gente só tem que se unir, dar as mãos e ir pra frente. Desculpa te interromper, Matheus, mas eu acabei me esquecendo de fazer a minha descrição. Eu me chamo Dominique, eu sou uma mulher branca, uma mulher travesti. Eu tenho uma tatuagem de borboleta no pescoço. É uma borboleta, uma caveira. E eu tenho o cabelo curto, cacheado, e no momento ele está acinzentado, mas foi só por conta de alguns erros de cálculo. Mas me diz mais, Matheus. Você é de Pernambuco, certo? Sim, eu nasci no interior de Pernambuco, mas eu morei um tempo também no interior da Bahia. Mas agora atualmente eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Uhum. Ah, sim. É, E como que foi pra você chegar a esse nível que você chegou, no sentido de que como você reagiu, quais as diferenças que trouxeram pra sua vida? Porque assim, eu chequei os dados hoje e você tem cerca de 3.500 seguidores no Instagram e 72 mil seguidores no TikTok, o que é um número muito alto, é uma quantidade muito boa. O que que você vê assim de feedback quanto ao público? Em sua maioria, eu imagino que são pessoas trans, ou eu posso estar enganada, mas pessoas da comunidade, certo? Sim, a maioria do meu público no TikTok principalmente são pessoas trans, principalmente homens trans ou pessoas trans masculinas. Então esse é meu público maior, por isso que o meu foco maior é realmente em homens trans. Mas eu também trago conteúdo muito abrangente sobre a comunidade, principalmente da sigla T. Eu não falo só Sim. dos homens trans, como também falo sobre mulheres trans, travestis, Sim, das pessoas não travestilidades binárias. no sentido geral, né? Isso. Eu tento focar mais porque realmente é o meu público maior, são os homens, né? Os homens trans. Sim, Mas também tem um público de mulheres trans, de travesti, pessoas não binárias também. Muitas pessoas não binárias vêm conversar sim, comigo. Então também tenho esse público. Então eu tento mesclar os meus vídeos tanto para ajudar os homens trans como também a comunidade T em geral. Então o meu foco maior é esse. Então eu comecei no TikTok com isso, né? Eu fui gravando aos poucos ali, no meu dia a dia. Acabei viralizando com um vídeo na época, faz um tempo, acho que faz uns 3, 4 anos que eu tô com sim. TikTok por aí. E aí foi quando eu comecei a investir em gravar mais no TikTok. No Instagram não, o Instagram é mais um hobby, um passatempo. Às vezes eu trago alguns conteúdos que eu acho mais relevante no Instagram, mas o meu público no Instagram não é necessariamente de pessoas trans, é mais da comunidade mesmo LGBT em geral, sabe? No geral, né? E como que você se sentiu assim quando viralizou? Eu não cheguei a pesquisar isso, mas você se lembra sobre o que era o conteúdo que viralizou? Sim, eu acho que foi um conteúdo, o primeiro conteúdo meu que viralizou foram algumas fotos minhas mostrando o meu processo até a questão da cirurgia da mastectomia, né? Que acabou Sim, tomando uma proporção que aí a galera foi visualizando e aí, tipo, algumas fotos são bem impactantes, tem algumas fotos que eu uso que eu tava com dreno, então acho que a galera ficou curiosa para saber o que era aquilo. Muitas pessoas me perguntam também porque eu não tenho uma cicatriz, né, a famosa cicatriz do sorriso, que normalmente a mastectomia quando é feita deixa. Isso acaba despertando curiosidade nas pessoas do porquê que eu não tenho essa cicatriz. Então ah, acabou que os comentários foram fazendo o vídeo chegar em sim. outras pessoas e quando eu vi eu já tinha viralizado com esse vídeo já. Aí você me pegou num outro tópico que eu escrevi aqui. Porque justamente eu percebi que todo mundo vive perguntando por que você não tem cicatriz. É por questão de E é, tempo? Faz muito tempo que você fez a mastectomia? faz muito tempo que eu fiz a mastectomia, eu acho que faz uns 7, 8 anos, eu sou péssimo com datas. Eu fiz a mastectomia, mas o ponto principal é o tipo de técnica que eu utilizei, que não foi a técnica do sorriso, que é essa que é chamada normalmente, que deixa Sim. aquela cicatriz mesmo em formato de sorriso.
pelo fato do meu peito ser pequeno, ajudou muito para que eu utilizasse outro tipo de técnica que é com lipoaspiração, e não necessariamente ter que cortar, Sim, sim. e não sobraria pele, não sobraria tecido, porque realmente meu peito era minúsculo. Então isso ajudou para que eu não tivesse cicatriz. E aí fica essa dualidade, porque algumas pessoas ficam, eu quero ter a cicatriz porque, né, é um símbolo ali Um de gesto ter resistência corpóreo, e né? tal. E aí outras pessoas ficam, mas por que você não tem? Também quero não ter, pra não ficar marcado. Então fica essa dualidade também, mas eu acho que é muito pessoal, né? Cada pessoa, cada cara trans vai saber a forma com que ele se sente confortável ou não, qual é o tipo de cirurgia que aquela pessoa deseja ou não. Então acho que é muito individual ali, sabe? Sim. Desculpa se eu estiver adentrando demais nesse assunto, se for íntimo ou incômodo para você falar, mas eu imagino que não, já que você já fala disso. Não, É, tem o no problema, ficar à caso, vontade pra perguntar o que quiser, tá? assim, eu sou um pouco leiga nessa questão da mastectomia, mas eu sei que tem, se eu não me engano, são 3 tipos de mastectomia que podem ser feitos, né? Mas de memória eu me lembro de 2, que é esse do sorriso, como você disse, e um que eles abrem uma incisão ao lado do mamilo e fazem a lipoaspiração. É essa que você fez? Foi essa que eu fiz. Tem mais técnicas, né, da mastectomia, mas essas duas são as mais utilizadas, né? Então, se a pessoa tem um peito muito grande, provavelmente vai ter que fazer a do sorriso, porque vai ter que tirar o excesso de pele. Então, não tem Sim. como fazer a lipoaspiração se vai sobrar pele. Por isso que fica essa cicatriz. E para as pessoas que têm um peito mais pequeno, acabam utilizando essa técnica ali do mamilo, porque é mais fácil fazer a lipoaspiração lá de tudo e não ficar com excesso de pele. Então, essas duas técnicas são as mais utilizadas. Eu também vi que em 2023 tem um artigo com você na CNN que fala sobre constrangimentos na saúde ginecológica. E isso de fato é uma coisa que acontece muito com nós, pessoas trans, pessoas LGBTs no geral, aquilo que não se enquadra no padrão de cisgeneralidade. E eu passo pelo mesmo, porque a princípio eu comecei a me hormonizar com uma ginecologista, porque eu morava em uma cidade que não tinha endócrino e o clínico geral negou-se de fazer a minha terapia hormonal, mas a ginecologista me ofereceu apoio. Então era uma coisa muito louca, eu lembro de ter lido isso e tal, e daí eu vim, pesquisei e vi de novo o artigo, porque realmente eu ia e era uma sala cheia de mulheres cis e me chamavam e já começa pelo nome, Dominique. Porque Dominique é um nome neutro, né? Um nome a gênero. Aí todo mundo já olha esquisito. O que uma travesti tá vindo fazer na ginecologista? E a mesma coisa com o urologista. Ou seja, partindo desse pressuposto, a gente não pode ocupar espaço nenhum sequer para cuidar da nossa saúde. E isso é terrível. Eu imagino que deve ser bem complicado e desconfortável para homens trans, porque é uma coisa mais invasiva e tudo mais, a questão de ir ao ginecologista. Para pessoas com vagina, eu imagino que deve ser bem mais confortável do que para pessoas com pênis que não tem tanta constância nisso. Tem uma certa constância, mas não tanto quanto ginecologia. Eu lembro que na época desse artigo, até quando ele saiu, eu fui muito criticado, principalmente no Twitter. Por isso que eu não tenho Twitter pela minha paz mental. Ah, eu também não não. ter Twitter. Porque eu lembro que saiu essa matéria e inclusive as próprias pessoas da comunidade LGBT comentaram muito, né, no Twitter sobre isso, não de uma maneira positiva, né? E a gente vê que dentro da própria comunidade existe também esse preconceito, né, do que o que é que um cara vai estar fazendo num ginecologista. As pessoas esquecem que existem pessoas com vagina. Mas é sério que é isso que as pessoas falavam? Sim. Gente, pelo amor de Falando, Deus! tipo, um comentário... Ginecologista. Um comentário mais leve
Ginecologista não é médico de mulher, gente. É médico de pessoas que têm vagina. Assim como o urologista é médico de pessoas que têm pênis. Não é questão de ser homem ou mulher. Isso não. É incrível, porque eu não pensei por esse lado. E você acredita que um dia desse eu precisei ir no urologista? Eu tenho um pênis? Não tenho, mas eu precisei por um problema anal. Então eu precisei ir no urologista para tratar dessa questão. Sim, Porque eu estava me lavando como costume e eu senti uma leve bolinha ali na minha parte anal e falei, vou no urologista para ver o que é sim, isso. importante. E no final das contas era só algum problema, tipo, um pelinho encravado, alguma coisa do tipo, que era só tomar um remédio e tava tudo ok. E quando eu fui no urologista, eu tava com Eu medo. tive o mesmo problema. Mas A gente que sofre com são só pelo pelinhos encravado, né? encravados mesmo. Malditos pelinhos encravados. Horrível. Então, tipo assim, quando eu fui no urologista, eu fiquei, tá, mas o que as pessoas vão achar quando eu falar, olha, gente, boa tarde, estou indo no urologista? Como que eu vou falar isso pras pessoas? E como é que eu vou ser atacado se eu sou uma pessoa que eu não tenho pênis? Mas o Então, urologista não serve apenas pra isso, né? Então, acho que as exatamente. pessoas acabam se travando muito no que, esse aqui é médico de mulher, esse aqui é médico de homem. E esquece que pessoas precisam ir no médico, independentemente se é uma mulher ou se é um homem. Eu coloco muito na minha cabeça que é um médico para as pessoas. E é Sim. bizarro que o próprio SUS, ele travava isso, né? Quando começou aqui em João Pessoa tem um ambulatório para pessoas trans, e um ambulatório específico, né? E aí, quando a gente fazia a alteração do gênero nos documentos e a gente ia fazer um exame nesse próprio hospital que tinha um ambulatório, era negado a gente fazer o exame que era pedido pela médica, porque no SUS o SUS travava. Então, quando você ia marcar um exame, ele travava e dizia, não, ginecologista não tem como marcar porque seu gênero está Nossa, que masculino. horror. Mas isso já foi consertado, né? Isso já mudou, graças a Deus, porque a Paraíba, né, como é que fala? Ele é muito avançado nessa parte da população trans, tem ambulatórios, estão oferecendo a cirurgia, estão oferecendo os hormônios gratuitamente, então ele já tem um avanço comparado a outros lugares do Brasil. Então quando a gente foi indagar isso, tipo, olha, não adianta a gente vir aqui no ambulatório, passar pelo ginecologista e quando a gente chegar para marcar os exames, a gente não conseguir porque o nosso gênero está alterado para masculino e o sistema não deixa, né, incluir lá ginecologista se tiver o gênero masculino, não faz sentido. Então tem que quebrar isso porque são médicos de pessoas, então o Sim. ginecologista é médico para mulheres. E aí acabou que a gente conseguiu derrubar e agora a gente consegue fazer os exames sem nenhum empecilho, né? Eu fico pensando até, tipo, das pessoas, dos homens trans que já estão, como que é esse rolê de você ter que ir pro ginecologista e você ter que fazer um pré-natal e você ter que fazer um Então, acompanhamento se o seu gênero tá alterado, né? Então, com a questão do gênero alterado, eu não sei como funciona. Mas eu tenho um ex-companheiro, eu tinha um relacionamento transcentrado. E infelizmente a gente acabou perdendo nosso filho, mas assim, não vou entrar nesses méritos, mas era muito estranho, é uma sensação de estranheza mesmo que causava, porque chegava eu travesti, ele homem trans, pra ele fazer o pré-natal. E todo mundo ficava assim, tipo, o que que tá acontecendo? E parece que no fundo ninguém respeitava, como se fosse só uma brincadeira, como se fosse só algo teatral. Mas não, eu tava ali, eu sou mãe, eu estava praticando o meu papel de mãe, ele praticando o papel dele de pai, e todo mundo simplesmente, gente, mas o que que é isso que tá acontecendo aqui, sabe? Mas e aí, como que você lida com esses comentários negativos, com os haters, com esse tipo de coisa? eu tô num momento da minha vida que eu tô muito no rolê do copo meio cheio e do copo meio vazio, então eu tento olhar no TikTok de uma forma sempre do copo meio cheio. Sempre vai existir as pessoas que vão falar mal, vão me atacar, Sim, vão falar com coisas certeza. ruins e isso não tem como controlar, né, as pessoas. Mas aí quando eu recebo as mensagens de apoio, as mensagens de carinho, de
pessoas que eu realmente pude ajudar, mesmo de longe, de alguma forma. Ajudar na parte também da família. Teve muitas mães que já vieram falar comigo, falando, olha, eu não sabia o que era, mas assisti os seus vídeos e agora eu tô levando meu filho no endocrinologista, agora meu filho tá Caramba, que feliz, tá foda. sorridente. Então eu tento focar nessa parte do copo meio cheio, que são os comentários Sim. positivos que eu recebo, porque realmente é bem complicado lidar com alguns tipos de comentários que eu tenho, sabe? Alguns ataques que eu sofro. Mas eu sei que se eu ajudar pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz, sabe? Que de alguma E eu forma eu tô garanto que chegando você ajuda muita gente. e ajudando de alguma forma, porque eu já recebi mensagens de pessoas tipo assim, Matheus, eu vou tirar minha vida, não sei se algum tópico sensível falar sobre isso, mas eu vou tirar minha vida, eu não aguento mais e eu, tipo, eu não sou psicólogo, longe disso, sempre aconselho as pessoas a procurar uma ajuda de psicólogo, de psiquiatra, mas o que eu puder fazer para dar uma palavra de ajuda, algum tipo de apoio, eu estou fazendo e eu ver que aquela pessoa Bom, depois me manda uma mensagem falando consegui ir no endocrinologista, agora eu estou fazendo meu acompanhamento, eu consegui ir no psicólogo, agora eu estou bem melhor e seus vídeos me ajudaram muito, então isso é muito isso que me lindo. motiva a continuar gravando e ignorar os comentários ruins, porque eles vão sempre existir, infelizmente, né? Sim, você tem que olhar pelo lado bom da coisa, porque gente ruim, gente de mau caráter, gente que quer distorcer as coisas tem por todo lado. E gente desinformada nem se fala. Esperamos que essas pessoas desinformadas acabem achando mais informações para que não continuem com isso. É interessante você falar sobre saúde mental também, que é um assunto muito importante dentro da pauta da comunidade LGBT, principalmente nós da sigla T. É, e, assim, são inúmeros os casos, é uma tragédia, além de ser o país que mais mata travesti, é um país que tem um alto índice de suicídio na adolescência, é um país que tem muita evasão escolar, muitas vezes por conta de suas transvestilidades. Normalmente, eu sou prova viva disso. Eu não conseguia ir na escola, me achava diferente e tal. Eu não terminei o ensino médio assim, da maneira comum, né? Eu acabei fazendo um supletivo para uma iniciativa privada, porque eu não precisava lidar com gente. E é muito louco como a cabeça da gente funciona, né, nesse sentido. Eu até vi esses tempos atrás que você tinha feito uma publicação falando que estava meio na bad, isso já passou? Você já está melhor? Ou como que está sendo esse processo? Eu não sei É, eu, se é sensível falar isso pra você. Ah, e outro adendo, que eu esqueci, só um, perdão, sem mas problema. primeiramente que o Matheus falou, buscar ajuda é muito importante. E um canal 24 horas e fácil de acessar, é claro que passando por psicólogo e psiquiatra é o necessário, mas tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. É só discar e falar com alguém para que aquela pessoa possa te dar uma paz, possa ali estar conversando com você para distrair a sua cabeça e te indicando na onde ir, quais processos seguir para cuidar da sua mente. Porque é essa vida, gente. Vocês têm que dar valor nisso. É esse corpo. Então vamos mexer do jeito que dá, mexer esse doce. É importante você falar do CVV, porque eu já precisei utilizar CVV e me Eu ajudou também. bastante. Inclusive, até eles estão aceitando voluntários, né? Também, para caso alguém queira ajudar, também tem Fica o aí o outro lado adendo. de você Tudo também vai se estar na doar. descrição. Tudo vai estar na descrição. É importante falar. Sim. Mas, falando sobre isso, sobre saúde mental, eu acho que a gente, quanto pessoa trans, a gente é atacado praticamente todos os dias. A nossa saúde mental ela é bem fragilizada, né? Então, Sim, com eu certeza. sinto que em alguns momentos eu tô bem, em outros momentos eu já tô um pouco mais para baixo, aí junta com problemas pessoais que todo mundo tem, de vida, de ter que fazer seus rolês para sobreviver. Então, acho que fica um pouco complicado. Só que eu sou uma pessoa muito transparente no que eu
que eu falo, né, nos meus vídeos. Foi até o que eu comentei, eu não vou ficar gravando meus vídeos aqui e falar, olha como a vida é perfeita e tudo ótimo, tudo positivo, tô fazendo meu acompanhamento aqui, tô super feliz. Você Quer mostra a dizer, que eu tô realidade. né? Isso é uma utopia que algumas pessoas vivem uma vida como se fosse perfeita nas redes sociais, sendo que na verdade não é. Não, não é. Eu gosto de deixar muito claro isso, que olha, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, consegui me formar, consegui ir atrás de um emprego pra mim, consegui me manter, mas eu também tenho os meus rolês mentais, eu faço acompanhamento com psicólogo, eu faço acompanhamento com psiquiatra, tenho Tem que minhas fazer, é dificuldades, importante. tenho momentos que eu tô em baixa, então eu não tenho vergonha de ir lá, porque algumas pessoas, né, infelizmente a gente tem um estereótipo do que é os psiquiatras, né, e graças a Deus com o tempo isso tá caindo, né, mas antes parecia que só quem era no psiquiatra, quem tava doido da cabeça, então às vezes a gente precisa de uns remedinhos pra Sim, a gente dar gente precisa. É uma alívio. doença, a gente tem que levar em consideração como se fosse uma doença mesmo. Inclusive, ultimamente, está tendo um debate muito grande e uma. Não vou nem usar o nome, mas. É, sobre os memes do CAPS. Gente, CAPS não é brincadeira. CAPS é uma instituição que vai ajudar pessoas de vulnerabilidade social e psicológica. Uma instituição muito importante. É uma instituição muito, muito, muito importante, muito mais importante que vocês que estão fazendo piadinhas aí na internet, ao invés de estarem fazendo alguma coisa de útil na vida. Porque se você tira tempo para descredibilizar uma instituição que tanto importa para a nossa sociedade, inclusive se você precisar, você vai ser acolhido pelo CAPS, acolhida pelo CAPS, por que que você está fazendo piada com isso? Não é legal. Não é legal mesmo. Eu lembrei disso agora que o pessoal que eu tava conversando tava falando sobre isso e é verdade. Ai, fulano fugiu do CAPS. Não, gente, não é assim. Não é assim. Tem uma organização, tem todo um rolê por trás. Mas passando para uma outra pauta, eu não sei se você gostaria de falar como que você se descobriu, se assumiu, como que foi. Aí eu digo que essa parte de se identificar e se descobrir e falar para as pessoas, eu acho que é a parte mais difícil, assim, é o que eu mais recebo mensagem da galera, tipo, socorro, me ajuda, não sei o que falar, não sei o que fazer. Então, para mim também não foi fácil, sabe? Foi um período muito difícil da minha vida, porque na época eu ainda confundia bastante identidade de gênero e orientação sexual, então ficava muito confuso na minha cabeça o que é que eu era no final das contas, porque eu sempre fui uma menina dita como masculina e usar roupas ditas como masculinas e me Sou comportar de uma maneira dita como menina, masculina, menina eu masculina. bem isso. E aí eu ficava, tá, mas realmente eu sou apenas uma garota sapatona que gosta de se vestir de uma maneira dita masculina ou realmente eu sou um cara trans e aí minha orientação sexual não é mais sapatona, talvez seja hétero, Tem todo ou esse talvez seja bi, processo. ou talvez seja pan. E aí, como é que fica? Então, minha cabeça ficou bem confusa, assim. Então, essa parte de você se entender, eu acho que é o processo mais difícil, né? Porque eu Sim, não tenho checklist. Não tem como você falar, marquei ponto nessa aqui, então sou uma pessoa trans. Tipo, é muito individual, né? Cada pessoa tem seu próprio tempo e sua própria definição. Então, não tem... Muitas pessoas vêm perguntar, Matheus, eu não tenho certeza. Como que eu faço pra ter certeza? Gente, eu não tenho como falar pra você que você é uma pessoa trans. não tem Você como tem que decidir saber, isso por outra pessoa. só, né? Mas Você pela tem que sua saber como você está se perspectiva, sentindo. Matheus, é, tem algum facilitador para a pessoa se descobrir, para a pessoa se entender melhor nesse quesito, além de buscar a informação? Que a gente tem informação a roda aí pela internet, né? Que identidade de gênero e sexualidade são coisas completamente distintas, não, né? Estão ali próximas, mas são coisas diferentes. Mas o que mais a gente poderia fazer? Eu digo que o processo de psicoterapia é, para mim, um ponto principal para você se entender. Logicamente, com um bom profissional e que não queira
se curar de alguma coisa. Mas você, com a Exato. ajuda de um bom profissional, vai te ajudar muito a que você se entenda, porque você vai refletir sobre quem você é, que tipo de pessoa você quer ser. Será que você se sente mais confortável sendo chamado num pronome masculino, ou para você é tranquilo ser chamado pelo pronome feminino, mas isso não vai dizer se você é um homem ou se é uma mulher. Talvez você seja uma pessoa não binária. Então, acho que você se entender enquanto pessoa leva tempo, é um processo individual, mas a psicoterapia tem que estar muito presente na sua vida para que você consiga se identificar, né, no que você pensa, no que você acha, no que é certo, no que é errado. Muitas pessoas também se comparam com outras pessoas, que é uma coisa que eu digo bastante, não se compara, cada pessoa é um ser individual, é um Cada ser ciclo é um único, ciclo. então fazer essa comparação vai te desmerecer muito e não fica se cobrando. Eu sinto que as pessoas querem, eu quero essa definição para ontem, eu quero saber o que eu sou e tipo, às vezes você nem precisa saber quem você é, a Às gente vezes coloca numa tem, caixa. tem gente que já sabe, né? Tem gente que já, tipo assim, dá um estalo na cabeça. Eu fui por conta de uma brincadeira simples. Era uma pessoa que eu tava me envolvendo, uma menina, e ela começou a me chamar de linda. Ai, linda, maravilhosa, minha princesa, tal. Eu, nossa, eu gosto disso. Gostei. Então, aí um dia ela falou lindo, não sei o que, não sei o que lá. Eu, não, lindo não, linda. Aí foi a partir daquele momento que eu fui começar a me defender melhor. Só que daí a gente entra nas causas de que roupa não tem gênero, de fato não tem. Mas a gente usa como meio de afirmação. Roupa, maquiagem, brinco, piercing, tatuagem, por aí vai. A gente acaba entrando um pouquinho, sendo alienado, sendo pregado por esse sistema, pronto. Porque a gente tem que se afirmar quanto a gênero, porque eu acho que o pronome é a coisa que a gente deve defender mais, nome e pronome. Então a gente acaba, por exemplo, eu não gosto de ir numa entrevista de emprego com roupas ditas masculinas, porque logo vão me ler como homem. Isso se não me lerem como homem, mesmo estando de maquiagem e vestido, por exemplo. E aí a gente vai usando esses intermeios, essas peripécias. É porque é aquilo, né? É, quando a gente é trans, a alma ela se retorce dentro da carne, ela fica no ósseo do sistema ósseo, naquela ociosidade, sabe? Você não sente aquela, sabe? Aquela energia de ser, de sentir que você é, de sentir que você está ocupando um espaço e é o seu espaço, a sua voz. E isso retrata muito bem a gente tem que se posicionar como pessoas trans, a gente tem que ganhar o nosso espaço, porque esse espaço nunca é cedido. Ele é sempre é, tombado, ele é sempre conquistado, porque ninguém vai dar nada de mão beijada pra gente. E é nessa que eu te pergunto, porque eu participo de um coletivo da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, o coletivo Chica Manicongo. E a gente bate em cima da tecla e a gente está correndo atrás de cotas trans para a universidade. Eu não sou estudante, mas pretendo ano que vem esse ano tá fazendo vestibular, para ano que vem tá ingressando na faculdade. E eu gostaria de saber, o Matheus, a sua opinião sobre cotas trans, se é importante e o porquê que é importante. Pra mim, já deveria existir cotas trans há muito tempo. Eu acho que, comparando até com a cota racial, né, que é uma pauta que eu sinto que em alguns momentos a gente, enquanto população T, acaba ficando parecido em algumas questões, até de cotas raciais, Sim, tem porque que é ter isso, a né? heteroidentificação, né? A gente é colocado de uma maneira onde, se a gente está ali na escola, a gente não consegue concluir os estudos porque a gente sofre transfobia todos os dias, as pessoas não respeitam a gente, não respeitam o banheiro que a gente quer utilizar, não respeitam o nosso nome social, não respeita nada. Então a evasão escolar das pessoas trans é muito grande no Brasil.
Então, várias pessoas trans, um dia desse eu participei de um evento que dizia que mais de 80% da população trans não terminava os estudos, né? Então, o ensino médio que eu tô falando, né? O ensino fundamental, né? Nem o médio. Então, é muito difícil que uma pessoa trans, ela consiga concluir os seus estudos. E quando a gente parte para a faculdade, aí é que tem menos pessoas trans mesmo. Porque como que você vai fazer uma faculdade se você não termina os seus estudos, né? E aí acaba virando uma bola de neve, porque se eu não termino meus estudos, na maioria das vezes eu não consigo um emprego formal, CLT, então a maioria das pessoas trans acabam procurando emprego de maneira informal, e aí entra a prostituição e entra outras questões, né, nesse rolê que a gente sabe, e aí acaba não indo para esse caminho da faculdade, que é o sonho de várias pessoas, ingressar na faculdade, se formar e Para procurar um poder emprego ocupar um melhor, para ver espaço se consegue público viver, também, né, trazer e não mais gente da apenas. comunidade para dentro, né? Sim, e não apenas sobreviver. Então, eu acho que a importância da cota trans é isso, sabe? Trazer uma oportunidade para as pessoas que são esquecidas, porque nós somos esquecidos, estamos lutando para trazer essa visibilidade maior. Acho que no final das contas a gente é só os viados ali, as sapatonas, as travestis que querem entrar, então, Então, foda-se. Então a gente, desde ali da base, a maioria das pessoas trans são expulsas de casa, né? Expulsas da família ali. Então, como que uma pessoa vai ter uma mente, né? Como que vai ter uma saúde mental para concluir seus estudos dentro de um ambiente transfóbico, quando às vezes você não tem nenhum apoio familiar? Então, muitas das vezes você tem que ir atrás da sua grana para sobreviver enquanto pessoa trans. Então, como que essa pessoa vai conseguir ingressar numa faculdade, né? Então, acho que essa cota trans é importante para trazer essa população e para mostrar que a gente não só serve para trabalhar com prostituição, como as pessoas veem a gente de uma forma de sim. fetiche e prostituição. Não, a gente quer ser advogado, a gente quer ser médico, a gente quer ser juiz, a gente quer ser promotor, a gente quer ser Professora de cargos sociologia. não, professor, a gente quer ser tudo e a gente tem o direito de ser isso, né? É o nosso A direito. gente deve ser isso, inclusive. É importante ter cotas trans na universidade para colocar a gente nesses lugares de empregos de fato que, querendo ou não, carrega um peso maior um diploma quando você trabalha, né? Então, tem que ter algo implementado para colocar a gente dentro desses cargos, dentro dessa sociedade, porque a gente é ser humano também, a gente também merece fazer parte e se integrar como um todo, não precisando sobreviver de prostituição e coisas do tipo. A gente tem que ter empregos dignos, tem que ter cargos políticos e por aí vai. E ter nossas famílias respeitadas. Eu perdi um pouco da linha do raciocínio depois desse bug todo. Mas enfim. Eu acho que a gente já passou bastante tempo conversando. Eu não sei quanto a sua disponibilidade, mas eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, mas são poucas. Tudo bem? Não, fica à vontade, pode fazer. Eu tô de férias, tá? Então, Agora é um lugar filosófico. Vamos conhecer Mateus. Mais. Mateus, pra você, o que que é a vida? O que que é viver? aí sabe que muitas vezes eu me perguntei sobre isso, sabe? Sobre o que é a vida e o que é viver e o que faz que a gente se sinta vivo. E é uma pergunta muito difícil de responder, porque nessa questão Na- sociológica e filosófica da coisa, né? É uma Então, pergunta impossível de é uma responder, mas eu aberta quero ouvir sua resposta. querendo ou não, que eu respondi agora é uma resposta também. Mas eu Sim. vejo como me sentir vivo, mas não me sentir vivo de uma maneira material, sabe? Mas me sentir vivo nas coisas que eu gosto de fazer e que eu me sinto preenchido, como por exemplo, eu me sinto muito vivo quando eu tô perto dos meus irmãos e a gente tá fazendo alguma coisa juntos, Essa assistindo um ligação com a filme, pedindo família, alguma né? coisa gostosa para comer. Então, isso acaba fazendo com que eu me sinta vivo. Eu acho que esses pequenos momentos onde a gente se sente feliz, né, completo de alguma forma,
A gente esquece um pouco dos problemas e foca no fato de realmente se sentir vivo e se sentir conectado com você e com outras pessoas que te amam do jeito que você é. Eu acho que isso faz com que eu me sinta vivo no final das contas. Eu acho que viver é isso, sabe? Às vezes a gente tá numa noia muito grande de sobreviver e fazer nossas coisas e atrás nossas coisas, que também é importante, mas eu sinto que a gente precisa desse tempo também, cada um O tempo pra seus viver filhozinhos, também, né? porque isso, um tempo para viver, porque é isso no final de contas que nos torna vivo. Então a gente precisa rir, a gente precisa sofrer um pouquinho, a gente precisa chorar, mas no outro dia a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente tá animado com uma coisa nova ou com algo novo que a gente tá fazendo, e no final no final das contas a vida é isso, né? É uma Sim. mistura de tudo que é positivo e negativo que fazem a gente ser a gente. Essa montanha russa, você diria. Sim. Ou uma roda gigante também, né? Depende do seu ponto de vista, né? Algumas É, pessoas tudo se pensam que é uma montanha repete russa ou porque tem tudo altos e baixos. se é algo novo? Eu acho que é isso, né? Tipo, algumas pessoas talvez veem a vida como algo de uma montanha russa mesmo, né? De altos e baixos. Outras pessoas pode ser que seja uma roda gigante onde você tá rodando ali e você às vezes você tá embaixo, às vezes você tá em cima, mas não necessariamente é positivo e negativo, né? Então, Eu, como os bipolar, dois. eu posso dizer que pra mim é uma roda gigante. Que tem as fases lá em cima e as fases lá embaixo. Eu sei que vai ter os entremeios. Eu digo que eu sou uma pessoa muito intensa, então talvez pra mim seja mais uma montanha russa, porque quando eu me entrego de verdade, seja de positivo ou negativo, sabe? É legal. É, e falando em É vida, os você famosos acha que. emocionados. Perdão? Os famosos emocionados, né, atualmente. Sim, é sobre isso. Eu também sou. Ixi, ixi menino. Rapaz! É, e falando em vida, a gente, como pessoas trans, como que a gente tem que se portar para continuar vivos? Como que a gente tem que se defender? Como a gente pode se defender? O que que a gente tem que fazer? Você, como Matheus, o que você diria? Assim, olha, a gente tem que fazer tal estratégia. Eu acho que essa é uma outra pergunta muito individual, sabe? Porque conheço pessoas trans que dão muita cara a tapa, né, pra lutar e pra dizer mais visibilidade. Eu acho que quanto mais visibilidade a gente tiver, menos vão acabar nos matando. Eu acho que eu vejo por essa ótica também da visibilidade. Mas Sim, também eu sei que para algumas pessoas o local seguro delas é se ausentar dessa parte trans e viver enquanto uma pessoa cis para a sociedade, porque sim. é muito mais confortável, né? É muito mais tranquilo você viver Mas é dessa bem forma. triste. Então, tem esses dois pontos. E eu entendo, eu sou muito Não, da mas eu pessoa que eu não entendo. julgo, sabe? Eu acho que cada pessoa tem o seu individual, sabe o que tá passando na sua vida. Eu sei que em alguns momentos a gente tem que se passar por uma pessoa trans porque é mais seguro pra gente. Em alguns ambientes, outros ambientes a gente já se sente mais confortável de levantar essa bandeira e falar com uma pessoa trans. Então, eu acho que depende muito, assim. Eu tenho muita preocupação de talvez estar num ambiente onde eu não seja acolhido e aconteça alguma coisa comigo, então às vezes eu também me resguardo um pouco de levantar essa bandeira, sabe? Então vai depender muito do lugar que você está frequentando e de que maneira você se sente seguro para falar ou não que você é uma pessoa trans, sabe? Sim. Bebendo água que eu tô com soluço. É, mas é isso daí mesmo, eu também concordo com você. Eu acho que a gente não tem que atacar quem não pode ainda se assumir e se declarar trans, porque cada um sabe da sua vivência, né? Às vezes é uma coisa. É, tem tantos riscos mesmos. Tem tanto risco de abuso, risco de ficar sem ter onde morar, risco de
estupro, risco de simplesmente violência pura e gratuita, que a gente vê também aí deslegitimidade, por exemplo, com pessoas bissexuais, pansexuais, tem muito essa bifobia, né? E isso é muito forte de, ai, tá em cima do muro, e eu, ai, nunca vai ser homem de verdade, nunca vai ser mulher de verdade. Isso já não é interessante a gente escutar normalmente quanto sociedade. Imagina quando a gente se assume dentro de casa ou dentro de um ambiente de trabalho e escuta o mesmo tipo de coisa. Não é nada legal, não é nada bom. Por isso se caracteriza a base de tudo, cuidar primeiramente do psicológico, né? Sim. Mas me fala, e aí, a mastectomia, como que você fez por conta própria? Você conseguiu por plano? Como que foi? É, muito tempo de recuperação? Na época, quando eu fiz, fui particular, né? Que eu fui atrás. Procurar um empréstimo para pagar, tive, mas é um pequeno detalhe. Sim, É, mas é uma cirurgia que, pelo menos das cirurgias que eu já fiz, foi a cirurgia mais tranquila, sabe? De questão de recuperação, questão de voltar às minhas atividades e tal, que foi a mais tranquila. Eu acho que a que eu mais sofri realmente foi a esterectomia, porque eu acho que é uma cirurgia bem mais invasiva, né? A invasiva. retirada ali do útero ou dos ovários, então, tipo, é uma cirurgia muito mais invasiva que eu acho que demorou mais para conseguir me recuperar. Mas a Eu mastectomia para mim foi uma imagino. cirurgia muito tranquila e eu acho que é por isso que a maioria dos homens trans fazem, que eu acho que é o ponto que mais dói assim na gente, sabe? Essa parte do peito, eu acho que é algo que mexe muito com a nossa autoestima e nossa confiança, a disforia, eu acho que é muito maior nessa parte do que outras partes do nosso corpo, sabe? Assim, na minha opinião. Então acho que é por isso que a primeira coisa que eu fiz foi para fazer a mastectomia e foi pouco tempo depois, né? Tipo, acho que comecei, acho que 1 ano, 2 anos depois eu já tava fazendo a mastectomia ali, sabe? Que da hora. É muito importante essas cirurgias, né, pra gente se identificar melhor. Eu mesma, eu sou muito, muito louca, muito, 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 muito louca para fazer a cirurgia da voz. É, a voz, de fato, é o que mais me incomoda. Quanto à altura, eu não posso resolver muito. Eu sou uma mulher de 1,92 m. Não tem muito o que fazer, é difícil pra cacete achar salto 45. Mas eu sei que a cirurgia da voz é uma coisa que está dentro do cabível, do possível até o fim da minha vida. E eu tô indo aí, lutando e tal, pra ver se uma hora eu consigo, né? Porque é muito importante. Cirurgias, depilação a laser e dentre até outros procedimentos estéticos que se encaixam dentro da popularidade comum fora da comunidade, como arrumar os dentes, algumas pequenas cirurgias estéticas que são feitas. Eu acho que é muito importante que o valor deveria ser reduzido, porque eu acho que são valores caríssimos, absurdíssimos, que é muito difícil para a gente conseguir isso. Mas, Sinto também talvez uma exploração muito dos profissionais de saúde voltado para a população sim, trans. E isso é um tudo pra gente é exemplo porque caro. os homens cis fazem um procedimento muito parecido com o que a gente faz, eles fazem, é chamado de ginecologia, e o preço é metade do que a gente pagaria se fosse particular na mastectomia, né? É Pink Então, Money, meu querido, Pink é, Money. Se for aí comprar tu qualquer percebe que coisa com a bandeira trans, é mais caro. Infelizmente, é bem isso. nessa sociedade ridícula que a gente vive hoje. E é por isso que eu compro giletes azuis, fica a dica. Porque o rosa sempre é mais caro. Inclusive É eletrodoméstico, verdade. eu tava dando uma pesquisada em eletrodomésticos e coisas para cozinha, é sempre mais caro o rosa. É escrachado isso. É escrachado, tipo. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido pra gente quanto compradores. Mas faz sentido Uhum. quanto a vendedores, né? Em resumo, a nossa conversa hoje a gente debateu sobre cotas trans e sobre muitos assuntos.
Uma conversa bem interessante, foi muito legal conversar com você. A gente tem aqui média de 1 hora de conversa. É um bom bate-papo. Eu agradeço muito você ter participado. É claro que se eu tivesse grana, eu tô começando com esse projeto agora, né? Se eu tivesse grana, eu ia querer fazer um negócio pessoal, um negócio mais legal, elaborado, mas a gente está fazendo o que a gente pode fazer dentro dos nossos meios. E é legal você ter topado a participação, porque foi disso que a gente precisou. De uma conexão meio complicadinha, mas rolou. E um bom bate-papo em intelectualismo e corpos trans. Você Ah, eu que gostaria. agradeço pelo convite, de verdade. Fiquei muito feliz e sempre que precisar de mim, eu estou sempre aberto para discutir sobre esses pontos. Pode me chamar, se tiver algum tema específico também que queira tratar, enfim, estou aqui aberto para novos convites, fica à vontade. Fico muito feliz de conversar sobre isso, porque eu me sinto à vontade de falar sobre isso, né? É como se eu estivesse Sim. conversando com uma amiga íntima minha, me senti Eu tô aqui muito fumando dessa um forma, né? cigarro, Então, tomando água, sentado aqui e batendo papo. Que é muito bom. Eu esqueci de uma pauta que eu não anotei, mas eu falei, eu não vou esquecer. De fato, não esqueci, mas lembrei aqui agora, né? Escala 6 por 1. Fim da escala 6 por 1, né? Vamos com concordar. toda certeza, com toda E certeza. eu queria perguntar pra você também, por ser um corpo transmasculino, é, se você enxerga muita invisibilidade de você como pessoa na sociedade, as pessoas simplesmente te ignoram, tal. E isso é completamente normal, mas eu quero que você fale porque é a sua vivência. Eu só posso falar como travesti, eu não posso falar como um homem trans. Eu sinto que tem, sabe? Porque o que é que eu percebo? Pra gente, homem trans, é muito mais fácil do que para as mulheres trans e travestis, né? Se a gente tiver um pelo aqui na cara, automaticamente a gente é denominado enquanto homem. Pode ser um homem gay, meio afeminado? Pode, Pode. mas vai ser homem, né? No final das contas. Então, eu acho que a gente tem essa questão do privilégio maior comparado com as mulheres trans e as travestis por conta disso. A nossa passabilidade, que para mim, algumas pessoas veem isso como positivo. Eu fico nessa dualidade da passabilidade ser uma coisa boa e uma coisa ruim, depende do contexto que ela está inserida, mas a nossa passibilidade acaba ajudando com que a gente seja mais visível ali para a sociedade. Então, eu quando falo para alguém que eu conhecendo novo que eu falo, opa, tudo bem, e aí no decorrer da história eu falo, ah, não, porque eu sou uma pessoa trans, e a pessoa fica tipo, meu Deus, como assim você não me falasse? Nunca queria saber que você é uma pessoa trans. Mas eu digo Então eu assim, sinto que de em alguns momentos ser a gente é invisibilizado. invisibilizado de forma natural, sabe? Eu falo nesse sentido mesmo, da invisibilidade. Porque, igual você disse, não é caso geral, mas enfim, homens trans conseguem passabilidade um pouco mais fácil. Eu ainda tô deixando o cabelo crescer, comecei a harmonização, tem o processo da voz, tem muita coisa. Tais quais homens trans também tem muita coisa aí, mas já dá uma facilitadazinha assim. Mas é esse o problema de tipo, você tá no ambiente de trabalho. Esses dias um colega relatou numa roda de conversa sobre isso. Que no trabalho dele quase ninguém sabe que ele é uma pessoa trans. Ele trabalha com outros homens escrotíssimos, preconceituosos, e ele simplesmente não fala que é um homem trans por conta disso. Porque ele tem passabilidade, todo mundo acha que ele é um homem cis, então ele acaba ficando calado quanto a esse lado. Quando a gente podia levar essa informação para que as pessoas vejam que nós também somos gente, né? Quando eu falo eu sou travesti, eu sou do jeito que sou, eu sou aqui o que você está vendo, já dá uma retórica para a pessoa, né? Já dá um caminho de que, então travesti é assim.
Ah, então travesti passa por isso, para esclarecer as coisas para as outras pessoas. Mas com homem trans e até pessoas não binárias, tem mais essa questão da Ixi, eu não vou conseguir falar a palavra. Invisibilização. Invisibilização. Difícil a palavra mesmo. É muito complicado. Ai, ai. Mas é isso. E escala 6x1 é um negócio que tem que acabar. 12x36 é extremamente cansativo, principalmente para nós, corpos trans. Já ter que sofrer muito em ambiente de trabalho, ainda mais em tempo integral, tipo assim, normalmente, o que tá dentro da CLT, né? Mas a gente sabe que a gente tem que sofrer normalmente transfobia 1/3 do dia. Os outros 2/3 fica por conta da galera que tá de fora. Porque trabalho sempre, né? É aquela questão complicada. E aí a gente não tem tempo pra. É como se quiserem nos matar. Não tem tempo pra terapia, não tem tempo pra se cuidar, para o autocuidado, não tem tempo pra sair com os amigos, não tem tempo pra interagir com grupos sociais, não tem tempo pra estudar, não tem tempo pra arrumar um outro trabalho. É muito complicado. Difícil assim, sabe? Eu já trabalhei na escala 6x1. Graças a Deus que hoje eu consegui um trabalho 5x2 e isso dá pra perceber nitidamente a diferença de qualidade de Sim. vida quando você tem 2 dias de folga, que eu tenho tempo de ver minha família, eu tenho tempo de sair com meus amigos, eu tenho tempo de dormir, eu tenho tempo de Tempo de descansar, né? Então, tipo dormir, assim, descansar. são outros rolês. Quando eu fazia faculdade, eu tinha tempo de estudar, então, tipo assim, é outra coisa, sabe? É outra qualidade de vida. E quando a gente coloca, né, dentro da sigla T, é pior ainda, porque a gente, meninas, se tem uma coisa que a gente precisa fazer é ir em médico. Todo mês, normalmente, eu tenho que ir a algum médico. E com que tempo que a gente vai em médico pra fazer exame? Psiquiatra, psicólogo, Ai, eu não aguento sem endócrino. médico, meu Deus. Como que faz, gente? Devia ter uma semana dedicada. Eu apoio. Uma semana dedicada às pessoas irem se consultar. Mas só que daí tem que ser escalado, né? Mas agora eu lembrei de outro fator lá do. Voltando lá na era feudal. Mentira. Voltando lá no assunto das cotas trans, é, eu queria fazer um convite pro pessoal que for assistir esse vídeo, principalmente para as pessoas trans, para a gente lutar por isso, fazer uma coisa, um movimento aí no Brasil por cotas trans, porque a gente precisa de trans ocupando espaços. Então, proponha aí pro seu grupo, pra sua galera, para reunir, fazer aí um projeto, escrever uma petição, mandar para a instituição que cuida disso e, para poder fazer a cotagem e um programa de heteroidentificação. Tanto que fui me inscrever no vestibular aqui e o único programa de heteroidentificação que eles têm é 2 vezes perguntando o meu sexo, se é masculino ou feminino. 2 vezes no mesmo formulário. Isso não é heteroidentificação. Heteroidentificação é quando se importam comigo como pessoa, como eu me identifico e, e reconhece as problemáticas da vivência na qual eu vivencio. Isso é heteroidentificação. Então fica aí um convite para as pessoas, outro convite para assinar lá a petição pelo fim da escala 6x1, porque ainda tá rolando essa petição, ainda estamos aí na luta, ainda vamos conseguir. Ainda vamos conseguir. E é isso aí. De novo, Matheus, muito obrigada mesmo por estar participando. Foi um papo muito legal, você é uma pessoa muito inteligente. Eu amo o seu conteúdo e é muito louco eu agora estar olhando pra você pela tela do celular, não num vídeo do TikTok.
Como assim agora eu falo com o TikTok e ele responde? Obrigado. Fico muito feliz. Me chama mais vezes, tá? Por favor. Com Eu toda sempre fico aberto certeza, pra inclusive conversar. eu vou, se você tiver alguma ideia de projeto, mas aqui o projeto desse canal, dessa página aqui, é nós de cá da, da Transcentral, da Transversal, dá vozes a público trans mesmo, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas às margens da sociedade. Nas margens da sociedade, quando eu digo, são pessoas marginalizadas, porque ninguém nasce na margem, são colocadas lá. E para participar com a gente desses projetos aí, futuramente a gente vai ter mais projetos. Se você tiver alguma ideia também, você pode entrar em contato comigo, vai ser muito legal trabalhar com você. E se der um pulinho em Maringá, a gente tem que fazer uma outra reunião. Sim, por favor. Então, gente, Quero um pouco de frio também. sigam o Matheus nas redes sociais. No Instagram é Mateus. Perdão. Deixa eu olhar na minha cola. Porque eu acabei me esquecendo aqui agora que eu ia ter que olhar de novo. Matheus Martins F no Instagram e Matheus Martins de França no TikTok, que é o seu principal canal de conteúdo, né? E sigam a gente também, nós de cá, na Transversal. E é isso. Tem algum recado para dar, Matheus? Bem, queria agradecer novamente pelo recado. E eu acho que pelo chamado. E o recado final que eu queria deixar é que nós somos pessoas, né? Eu digo isso na comunidade trans. E a gente merece ser feliz, merece ter direitos, merece ter direito à educação, à saúde, a lazer. Somos pessoas e existimos, estamos aqui para lutar e conquistar nossa felicidade, porque no final das contas a gente só tá querendo ser feliz, sem prejudicar ninguém, eu sempre falo isso. Então, deixa a gente ser feliz. É simplesmente, deixa a gente ser feliz, deixa a galera curtir, deixa os garotos jogar.